noite. Vamos ver o Lênio estupefacto. Né? Boa noite, Lênio. Boa noite, Lênio. Bem-vindo. Lênio, teu microfone está desligado. Oi, eu estou estupefacto mesmo. Não só eu, né? Não, todos nós. Os colegas do Supremo Tribunal estão estupefactos. Parte da comunidade jurídica não bolsonarista, que é minoritária, diria de passagem, né? Porque os bolsonaristas são maioria. Mas os brilhantes são progressistas e de esquerda. Isso. Então, estão todos estranhando muito essa... E há elementos objetivos nisso, né? Tecnicamente, é possível fazer uma crítica a Fux sem precisar lançar mão de argumentos outros. Por exemplo, o processo, quando você tem uma denúncia, processos como este, que são pela Lei 8.038, eles têm um rito especial. O rito o recebimento da denúncia se dá por um colegiado, com defesa oral e etc., tudo, com todos os requisitos, etc. E nesse momento é que se faz a discussão da competência, que é uma preliminar. E nesse momento o Fux nada disse. E nesse momento a defesa alegou, Fux nada disse, e de repente muda de ideia dizendo que o Supremo não é competente. Este é um detalhe. O segundo detalhe, o Supremo já decidiu colegiadamente, e, portanto, quando se decide colegiadamente, você individualmente não pode mais enfrentar isso do modo ignorando o colegiado, porque é uma tese jurídica que o Supremo firmou a competência. Então, tudo isso coloca, digamos, essa estranheza desse voto heterodoxo. Heterodoxo porque ele é entremeado de contradições, citações, etc., difíceis, inclusive, de se perceber, algumas delas que utilidade teriam, algumas incompatíveis com aquilo que o ministro vinha falando. Por exemplo, o ministro não é um garantista no Supremo, e ele cita Ferraioli. Bom, Ferraioli acabou de estar no Brasil e disse: este é um documento que deve ser feito, os golpistas devem ser punidos, e o Supremo está correto. Então, há uma série de coisas que, de fato, nós estamos estranhando. Lênio, hoje, os ministros do Supremo, da primeira turma, enquanto o Fux falou sem ser interrompido, eles ficaram de cabeça baixa, né? Não olharam para ele. Né? Não sei se de vergonha de ter ele como companheiro ali, porque eu fico imaginando o que passa, por exemplo, na cabeça do Alexandre de Moraes, que depois de 2 anos e meio de ameaças à vida dele, inclusive em documentos, né, já prevista a eliminação dele, do Alckmin e do Lula, né, as ameaças que ele recebe diariamente, ele e a família dele, por conta do que está ocorrendo, né, depois de tudo que ocorreu com a destruição do Supremo, que a Tereza estava lá cobrindo, né? Esse mal-estar que deve estar lá dentro. Né? Agora, eu te pergunto, você acha que a gente tem que se preocupar mais a partir de agora do que a gente estava? Quer dizer, as nossas instituições estão fortes para receber mais esse tranco, porque o Fux acaba de alimentar mais a fogueira do Donald Trump e as ameaças que estão vindo dos Estados Unidos. Eu acho que a democracia continua sob forte ataque interno e externo, e o Supremo Tribunal, com esse papel que ele tem, hoje ele passa por um momento histórico, né, de que isso nunca aconteceu no Supremo desse modo.
eu diria que o Supremo é AF e DF, né? Antes de Fux e depois de Fux. Eu acho que o dia de hoje, a atitude, por exemplo, o semblante dos ministros e os outros ministros que não são da primeira turma, a surpresa deles, do modo como foi dito isso, né? Primeiro, dando uma aula para todos. Eu acho que o ministro não tem que fazer isso, dar uma aula para explicar as coisas mínimas, né? Isso tudo chocou as pessoas e isto vai fazer com que o Supremo nunca mais seja o mesmo. Eu acho. O Supremo não será mais o mesmo até o do que era até esse voto surpreendente do ministro Luiz Fux. Mário. Posso? Vai, Miola. Pode ir, Miola, vamos. Desculpa. Vai lá, Miola. Desculpa, Vai você, vai você, vai você. Não, Lênio, boa noite mais uma vez. Em termos processuais, tu te referes aqui a o que foi uma impropriedade, digamos, do Fux de trazer os elementos já superados nos debates da Suprema Corte, seja no plenário, seja na primeira turma, e, portanto, eram esgotados, mas ele usou um longo tempo para fazer isso. No momento em que ele faz isso, processualmente, não seria o caso ou do presidente da sessão ou de um dos ministros pedir uma questão de ordem para enfrentar este assunto e estabelecer ali um debate sobre o tema, interromper de cara o assunto e não deixar ele prosperar nessa sua escolha bombástica que ele fez, não terminou ainda, né, o voto dele. Seria um incidente que se coloca na medida em que você interromperia um colega. Teria que ser quem deveria ter feito isso era o Procurador-Geral da República, né? Que deveria Não era o fazer Zanin? Mas esse é o papel do Ministério Público, né? Ele deveria fazer uma questão de ordem e dizer que esta matéria é preclusa. Isto quer dizer o quê? Que é uma matéria vencida. Então, se é uma matéria vencida, não dá para se discutir de novo. E isso deveria ser julgado, então, que ele fizesse uma questão de ordem, para que todos se manifestassem para saber se a matéria da competência era vencida. Se ela era vencida, não caberia o ministro dizer que a corte é incompetente. É assim. Quer falar, Tereza? Não, pode ir. O procurador-geral está dentro desse contexto. Tudo é muito difícil. Tudo nós caminhamos todos sobre ovos, o Supremo no fio da navalha. Tudo isso porque nós não estamos conseguindo compreender. Eu vejo isso no direito muito, e nós não conseguimos compreender que nós escapamos de uma tentativa de golpe de Estado e não de um furto de supermercado. Quando é que nós vamos entender isso? Exato. Professor, me esclareça melhor a sua visão de que o voto de hoje do Fux tem o condão de estabelecer uma situação antes e depois desse voto. O que muda no Supremo depois desse voto do ministro Fux? Porque o Supremo Tribunal tem uma tradição, né, de lealdades e companheirismos, e todo colegiado exige essa questão de confiança. Então, no momento em que um ministro desmente os demais, digamos assim, ou insinua de algum modo que todos estão equivocados, somente ele está certo, deita cátedra, e
e contraditoriamente, na medida em que ele é o ministro que menos concede habeas corpus, ele nunca anulou a ação com base nesse tipo de argumento de competência, né? A jurisprudência dele. Isso tudo, Mário Vitor, faz com que o clima do Supremo tenha alteração global que desce no seio do Supremo, né? Basta ver aquela declaração hoje que mostra o grau de indignação de pelo menos um ministro sobre isto, né? Porque a sociedade toda agora bolsonarista, extrema-direita, usa isso, mas o grande problema é que o ministro sabe que ele é minoritário, que a competência está estabelecida, ou seja, se é impossível você mudar a competência, se seu voto não vai alterar nada, por qual razão o ministro coloca os demais na berlinda? É essa pergunta que alguns ministros se fazem e parte da comunidade jurídica está se fazendo nas redes, nos telefonemas, em tudo que é lugar. Eles estão se fazendo isso, porque há, no mínimo, quando se vota algo, um grau de pragmatismo, de utilidade, né, quando se faz isso. Ou seja, eu tenho sempre um telos, uma teleologia, eu tenho um objetivo com a ação minha. A questão é saber qual é o objetivo do ministro, se ele sabe que a decisão dele não vai alterar na medida em que esta questão da competência foi estabelecida pelo Supremo. E o Supremo tem o poder de estabelecer isto porque o regimento interno do Supremo tem valor de lei processual. Vou repetir aqui, as pessoas não sabem disso. Quando o parlamento faz uma lei, é complexa, etc., tem que ser sancionada pelo presidente, etc., etc. O Supremo reúne 7, 8 pessoas, muda o regimento, e isto vale como lei, para o bem e para o mal. E, portanto, valeu, está estabelecido. E que também é a primeira turma que julga, isso também está estabelecido. Isto não muda nada no mundo dos fatos, né? E é disso, então, eu nem quero discutir o mérito dos votos do ministro, se eu concordo ou não concordo com desclassificação, etc. Isso é uma questão de opinião dele como juiz. Eu estou falando de uma questão processual e estrutural. É disso que se trata, né? Nós temos uma decisão do próprio Supremo que vincula e que, portanto, é indiscutível. E aí, quando você discute isso, você atira os seus colegas, de algum modo, aos leões, né? De algum modo, isso, né? Que a gente está vendo nas redes sociais. Parece que está bem incendiada a coisa, não é? Tá. Deixa eu fazer uma questão de ordem aqui, Florestan. Não sei se é o caso, se é seu plano. Nesse momento, o Fux está falando sobre o Bolsonaro, porque ele está fazendo agora a individualização dos julgamentos dele, né, das imputações de crime. Não sei se é o caso de você. Isso. Pode. Vamos ouvir um pouco. Está sem áudio. Deputados do Senado Federal. Sendo os atos da BIM limitados à obtenção e análise de dados, além de submetidos ao controle externo do Legislativo, certamente não poderiam configurar atos executórios de cunho violento com aptidão para abolir, como consequência direta e imediata, o Estado democrático de direito. Isso significa que, nada obstante o Ministério Público possa cogitar de desvio de finalidade no emprego de recursos desse órgão público, a atividade de coleta e análise informacional, ainda que por meios reservados, não tem nenhuma aptidão para configurar o crime do artigo 359-L do Código Penal. Fixada essa premissa, eu prossigo no exame das provas específicas apontadas pela acusação. Uma delas
diz respeito à utilização da ferramenta First Mile. Parece que ele já passou Pela por ABIN. ramagem, né? Para espionar sem autorização judicial diversos Bom, autos. vamos voltar, então, para o nosso debate aqui. Mas, Tereza, a pergunta está com você. Lênio, eu tinha essa mesma questão aí que o Miola levantou, essa indagação, por que o presidente da turma, você fala que é o PGR, eu pensava que era o presidente da turma, não fez a questão de ordem, essa matéria preclusa e tal, porque, a meu ver, a coisa mais grave que o Fux fez, de todas as coisas graves de hoje, foi essa questão, embora, assim, está vencido, ele não vai mudar nada, mas ele construiu, formou uma munição importantíssima para os bolsonaristas, né? Da incompetência do Supremo, e que ele tinha que ter sido primeira instância, e a nulidade do processo, se impunha a absoluta nulidade do processo, expressões dele, muito veemente e tal. Isso ele só fez para dar munição, né? Então, eu acho que isso foi o mais grave, porque agora ele está fazendo as imputações, já aliviou para um monte de gente aqui, agora eu já não sei onde que ele está, mas já aliviou para quase todo mundo. Eu não sei o que ele fez em relação ao Bolsonaro, que a gente estava aqui conversando. Mas, assim, como ele diz que conjecturar, mesmo um crime grave não é crime, então eu queria conjecturar com você. Olha, ele disse que ia voltar a esse assunto por coerência. Ele disse ontem que, por coerência, ele ia voltar a tratar desses assuntos, embora ele tenha sido voto vencido lá atrás, quando da aceitação da denúncia. Né? Bom, mas o que a gente viu hoje foi absoluta incoerência, né? Pelo fato de, quando eram os bagrinhos, aquilo que a gente chama os bagrinhos, aqueles vândalos que foram condenados com o voto dele e foram presos na Papuda, né? Por que ali ele não falou: eu não voto isso não, porque eu não vou condenar esses bagrinhos não, porque o Supremo não tem competência para isso, né? E para aqueles era muito mais lógico invocar a primeira instância. Essas pessoas aí estão longe de ter foro especial, então vão para a primeira instância. Ele não fez isso, né? Para Bagrinho, ele aceitou o Supremo. Para Tubarão, ele agora vem com essa. O que houve? Essa aqui é a minha conjuntura. Você acha que houve alguma coisa, eu não sei o quê, mas nós podemos conjecturar, algo pode ter acontecido envolvendo Fux, né? Entre a data em que ele achou que o Supremo era competente para condenar Bagrinho e agora ele acha que não pode condenar Graúdo. É muito difícil de falar. O dado objetivo é que ele mudou de opinião, né? Mas ele, inclusive, não só nos bagrinhos, né? No recebimento da denúncia, ele não disse que o Supremo era incompetente. Não falou em nulidade, né? Não, é isso. Então, foi de dias para cá, né? Isso. Quando é que foi recebida a denúncia? Faz 2 meses, 3 meses? 2 meses. 2 meses? Então, mais ou menos. Aí é disso que se trata, né? É difícil, Mas coincide com o agravamento do ataque estrangeiro, né? A mudança de posição dele. O estrago do Eduardo Bolsonaro e dos Estados Unidos, ele é facilmente observável em todo o Brasil, na política, no modo como o próprio parlamento começou a acirrar a luta pela anistia, o motim que o próprio parlamento fez, um motim, os deputados fizeram um motim, e isso acaba, de algum modo, não se pode dizer, obviamente, para não ser leviano, assim, não se pode dizer que isso influenciou ou influencia
o Supremo Tribunal. Agora, se 4 votos condenarem eles pelos 5 crimes esses, o voto do Fux fica mais isolado ainda e fica, digamos, mais grave. Porque, veja, se você sabe que vai perder, qual é a vantagem de você expor os colegas desse modo quando, por exemplo, se sabe que o Brasil está numa luta interna e externa, o Supremo está numa luta forte com relação aos ataques. O parlamento tenta chantagear o próprio Supremo. Percebe? Então, é disso que se trata, né? Se perder... Porque, no fundo, assim, perder por 4-1 é como perder por 4-0. A questão que está aí não é essa, né, Lênio? A questão que está aí não é você perder por né? A questão que está aí, que a Tereza levantou e que é difícil a gente... Mas é disso que eu estou falando. Você sabe que vai perder, então qual é a vantagem de você colocar um voto desse modo, assim, forte? Dar munição para os golpistas, uai. Pois é. Agora, Helena, explorando, assim, tudo é tão recente, está todo mundo estupefato, né? Porque é muito, muito forte, é chocante esse voto do Fux sobre vários aspectos, sobre a trajetória dele, os posicionamentos dele, recentemente, como ele se posicionou em relação a esse julgamento, e a atitude dele de hoje, que é uma atitude, se eu puder resumir de alguma forma, ele, na verdade, condenou a Suprema Corte, né, e absolveu a criminalidade, os criminosos. No resumo, é isso que ele fez, né? A questão para mim é a seguinte: quem faz isto nesse contexto que nós estamos vivendo, que oferece ao extremismo, que está em aliança com o governo estrangeiro para promover confusão aqui doméstica no país, uma pepita de ouro, que é esta narrativa, para usar uma expressão que eles gostam, porque independentemente de ser uma vitória de 4-1, né, que poderia ser considerada uma vitória cachapante e tal, mas o fato concreto é que há uma voz dentro da Suprema Corte que falou coisas de uma gravidade, não é, que serve à feição de toda a argumentação falaciosa do fascismo nesse último período. Eu queria entender assim, qual o objetivo que pode ter por trás, porque conscientemente é impossível que o ministro Fux não saiba o limite para onde ele está ultrapassando. É difícil acreditar que ele não saiba desse limite. Qual como disse a Tereza, qual a missão política que tem por trás desse gesto jurídico tão grave, não é questionável que ele adotou hoje? Essa é a pergunta de 1 milhão de códigos, né? 1 milhão de constituições. Muito difícil. A surpresa que isso causou aos colegas do Fux fala por si, e ela transcende na medida em que o que um jurista como eu pode dizer sobre isso, né? Isso realmente se esperaria algum tipo de posição, mas não uma posição radical assim, quer dizer, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você dizer, olha, eu considero o crime de golpe de Estado meio para o atentado violento ou vice-versa. Isso é uma tese jurídica que a gente chama de consunção e que eu posso concordar ou não, eu posso não concordar. Agora, primeiro, tem duas coisas aí. O modo como isso está sendo colocado, o modo como ele colocou isso, né? Assim, digamos, a forma, né? Deixando os colegas mal, né? Como se os colegas fossem maus ou incompetentes ou algo desse tipo. Isso é uma coisa, né? A outra é um dado objetivo
de uma questão que já está posta, né? Por que retomar? E aí, talvez aí eu achasse, né? Daí eu acho que deveria ter sido pedido uma questão de ordem, por que trazer uma questão vencida sobre a competência? E não fosse por nada que o Supremo é competente, já estava posto pelos 560 julgamentos. Aliás, isso o Zanin devia ter falado, né, Lênio? O Zanin deveria Também, ter falado poderia. isso na hora. Pois Interrompido ele. Poderia. O Zanin podia ter feito isso. A tese Isso do numa Fux... até numa assembleia estudantil, né, quando se usa, né, de uma estratégia de plenário, me chama muita atenção, isso exatamente pelos argumentos que nós aprendemos muito com vocês, das matérias vencidas, né, e que dão né, forte legitimidade para o Supremo estar fazendo o que está fazendo. Chama muita atenção. E aí nós temos, Lênio, são 3 horas, né, de uma locução sedimentando os elementos que são fortemente explorados já tá pelo extremismo. Já passou. 8 horas já. As 3 horas que ele se dedicou a essas preliminares. Foram mais acertou, também. Né, acertou profundamente. Será, Miola, que o Zanin não temeu, né? Eu acho que o Zanin ele podia ter feito, mas talvez tenha temido assim fazê-lo de vítima, né? Assim, cortou a palavra, deixou uma questão política, né? Interna corporis. Mas só uma informação para vocês que eu não sei se vocês viram. Ele absolveu o Almir Garnier de todos os crimes. Sim. Todos. Então, veja, o voto com relação à competência, ela teria um efeito colateral se vingasse, e esse é o problema, que anularia os seus próprios votos. 560 pessoas seriam, e até aqueles que fizeram acordos com o Supremo, 1.200 pessoas teriam os seus julgamentos todos anulados. Se vingar, percebe o paradoxo? Se a tese dele for verdadeira, ele mesmo tem, o Supremo tem 1.200 processos nulos e só de condenações que não fizeram acordo, 560, e que todos os 560 passaram também pelo Fux. Ele se autoanularia, ele estaria autoanulando os votos que ele deu. Esse é um dado objetivo que eu acho que tem que ser trabalhado pela mídia, né? Eu fico pensando aqui também o seguinte, houve uma traição também ao PGR, né? Porque quando o PGR apresentou seu relatório, ele também não contestou, tá certo, a denúncia que foi feita. Ele ficou calado, né? Ou seja, durante todo esse processo, ele guardou uma posição contrária a tudo o que aconteceu e teve todas as oportunidades para se manifestar. O que todos esperavam é que ele fosse pedir, talvez, um tempo, né, para poder analisar, né? Era o que todos diziam, né? Ele vai pedir uma revisão, né, um tempo para revisar o voto dele. Pedido de vista. Mas, pedido de vista. Agora, ele joga contra o PGR, joga contra o Moraes, né? E faz aquilo que Miola falou, condena todos no Supremo. No mesmo momento em que os Estados Unidos diz que vai defender a liberdade no Brasil, usando até, se necessário, militares. A gente sabe que em 1963, 64, a CIA já estava trabalhando solto aqui no Brasil. É lógico que a gente é gato escaldado, né? Esses movimentos muito bruscos dessa maneira, né, com a repercussão que teve do Trump lá nos Estados Unidos, levanta uma preocupação. Agora, eu queria que você me explicasse o seguinte, porque quando ele sai para o almoço, um pouco antes de sair para o almoço,
ele fala do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de 1966, e o Pacto de San José, de 1978. O que ele quis dizer com isso? Você acha que ele abriu portas para que os que estão sendo condenados agora procurem recursos em cortes internacionais? Sem dúvida, claro. Claro, tem um duplo efeito você citar os pactos. Um deles é interno como reforço do seu argumento. Por exemplo, assim como ele citou o Ferraioli, por exemplo, para dizer que defende determinadas teses jurídicas, isso é uma questão interna, e a questão externa é dar uma munição, uma pista para que todos recorram, de algum modo, à corte de São José da Costa Rica. Mas que isto não tem nenhum sentido. A corte não daria guarida a esse tipo de recurso. Mas está dito. E aí, como fazer coisas com palavras, né? Onde não tem nada, você põe uma palavra, aí já tem uma palavra. Logo depois, palavra se torna um fato. Como fazer coisas com palavras. Assim se constrói, né, as lendas. Mário. O professor Lênio, diga-me uma coisa, tentando raciocinar de maneira, digamos, generosa para esse voto trôpego do ministro Luiz Fux, para dizer o mínimo. Pode-se considerar normal a dissensão, a divergência radical, oralmente até agressiva nos julgamentos em geral, especialmente num julgamento dessa importância no Supremo Tribunal Federal? É aceitável essa disputa ferrenha de argumentos ou de narrativas dentro do Supremo Tribunal Federal por parte do Luiz Fux? Ou isso não pode ser aceito? Faz parte das regras do jogo? Sempre se tem aí o ser polite, né? O ser polido com os colegas. Então, o direito é cheio de datavênias, né? Essa palavra datavênia é permita-me, ou com devido respeito, ou etc. Então, a tradição do direito é até afetada demais, assim, né? Data veníssima, Vossa Excelência, por mais do que eu divirja, eu mantenho um respeito profundo por Vossa Excelência, sua família, seu pai, e blá, blá. Isso é muito normal no direito, né? Então, quando há episódios assim, eles, digamos assim, eles politizam um ambiente que sempre guarda um grau razoável de polidez. Isso mostra apenas que a política se infiltra fortemente, né, em momentos como esse. É inescapável isso, né? E tudo isso, de algum modo, nos preocupa, né? Então, quando a gente diz eu não tenho palavras, de fato, a gente fica angustiado porque não consegue dizer a coisa. Então, no fundo, se você me perguntar sobre o voto do Fux hoje, na sua dimensão, eu diria assim que esse é um problema como da Macondo, né? Para mim, isso tudo é tão recente, como naquela pequena Macondo, as coisas eram tão recentes que, para nos dirigirmos a ela, nós ainda tínhamos que apontar com o dedo, porque elas ainda não tinham nome, que é aquela questão que o Gabriel Garcia Marques recupera da Bíblia: no princípio era o verbo,
que é uma questão filosófica profunda sobre dar nome às coisas, eu hoje estou apontando com o dedo para o voto. Mas 5-0 e 4-1, o que muda entre 5-0 e 4-1? Ele ainda não tem nome para mim, entendendo? Ele ainda não tem nome, só concluir. Né? Claro. Então, claro que 5-0 e 4-1 não muda nada, porque 4-1 é igual a 4-0 em termos técnicos. Mas, de novo, o jurídico aí é o de menor importância. A questão toda é política, é a transcendência do jurídico para o âmbito político, porque vitamina uma discussão que se põe, que não estava no horizonte da discussão. O Supremo tinha no seu horizonte a inexorabilidade de ter ruídos em face dessa decisão. O que o Supremo não contava era com esse ruído antecipado e interna corporis. Agora eu consegui dizer melhor isso. É isso, disso que se trata. Sou eu? Isso. Não sei a ordem. É você. Então, é isso que você acabou de falar. A 4-1 e 5-0 e 4-1 não faz diferença. 5-0, resultado. 4-1, 4-0 é a mesma coisa. Mas o transbordamento para a política é muito grave. A coisa já está repercutindo, já tem matérias muitas lá fora, né, dizendo que um ministro da Suprema Corte votou pela incompetência do Supremo Tribunal Federal e pela nulidade do processo. Gravíssimo. É assim que a Reuters, a AP estão apresentando. Então, você vê que essa coisa que eu falo, essa virada, assim, essa radicalização do Fux, eu também não sei dar o nome, mas isso coincide com a pressão externa, externa não, do Trump, né? Vamos falar só, com a pressão norte-americana. Agora, tem aquilo que eu quero perguntar sobre isso. Você falou da forma, eu também tinha assim, ficava falando, o que é isso? Mas a forma que ele fez é como se ele subestimasse a inteligência e a capacidade dos seus colegas, deu aula, foi arrogante, intelectualmente pedante, ensinando doutrina o tempo todo e sugerindo, naquela fala que ele fala sobre não ter ideologia, votar com objetividade, com isenção, ele sugeriu que os outros são todos engajados, que os outros estão votando por ideologia ou por cálculo político, né? Ele fez tudo isso com seus colegas, isso que você chama de essa cisânia intra corporis. E ele agora, por isso você está certo quando fala o Supremo não será mais o mesmo. Mas amanhã nós temos os votos que vão completar o 4-1, sei lá, os votos da Carmen e da ministra Carmen, do ministro Zanin. Hoje, ninguém pôde interromper o Fux porque ele ontem já tinha feito aquele número de dizer que combinaram que ninguém ia ser interrompido e hoje voltou a falar que ninguém o interrompesse. Tá? Mas amanhã, se quiserem, Zanin e Carmen poderão, sei lá, dar um troco, digamos assim, numa linguagem tosca. Né? Eu posso completar isso aí, Tereza? Você acha que vai haver isso? Vai. Não, só para completar o que a Tereza está perguntando. O Moraes ele pode pedir uma parte e fazer uma resposta ao Fux? Ou você acha que ele não vai puxar esse bate-boca? Vai ficar só nos votos, como disse a Tereza? Não, vai fazer isso quando fixar a pena. Ele vai rebater tudo isso. E vai, quando fixar a pena, né? Porque ele tem o voto, ele vai continuar no voto dele, aí na fase da dosimetria. Da dosimetria, né? Então, aí ele vai enfrentar de novo essa questão, vai, inexoravelmente, vai falar sobre a matéria preclusa, que o Supremo tem posição, que isso implicaria 1.200 nulidades, e não é uma hipérbole, é 1.200 e tal mesmo. Então, todas essas questões
virão à tona, né? Então, E pouco Carmen assim, Zanin amanhã, o que você Isso. acha? Bom, eu espero que eles vão tratar disso, obviamente, eles vão tratar desses dois temas, não tenha dúvida, e vão dedicar mais tempo que dedicariam agora em face disso que disse. E essa é a grande questão. Por isso, meus amigos... Vão até mexer no voto, né? Cada um deles deve mexer no voto essa noite, né? Eu acho. Talvez. Por isso, meus queridos amigos e a Tereza, amiga, eu que gosto muito de ópera, né? Eu gosto muito de Turandot e a área principal é Nessun Dorma. Nessa noite ninguém dorme. Esperando para amanhã. Eu que sou operístico e tal, acho essas coisas maravilhosas. Não existe mais óperas. Por que não se faz mais óperas? Você quer saber a decadência da humanidade? Por que ninguém mais faz uma grande ópera? Porque faltam mecenas ou porque faltam pessoas que fazem óperas? Por exemplo, eu sou um conservador, eu acho que depois que terminaram com CD, o mundo piorou. É verdade. Também acho, viu, Lênio? Também acho. Também acho. Eu tenho um carro que tem CD. Que bom. Invejo CD você. Seu carro tem CD, você pode ouvir lá suas óperas e relaxar um pouco, mas com uma família Bolsonaro articulando como está articulando, Eduardo Bolsonaro acaba de fazer mais ameaças aí. Ele está dizendo que o voto do Fux, né, está correto e abre caminho para novas punições aos outros ministros do Supremo e o próprio Alexandre de Moraes, né, fazendo ameaças à corte toda e, inclusive, sanções ao governo brasileiro. Pronto, é isso. O voto do Fux está na boca do Eduardo Bolsonaro. Como diz o conselheiro Acácio, né, do primo Basílio, as consequências vêm sempre depois. Né? E você acha que prisão preventiva dele também não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar, porque ele está fora e piora muito mais ainda. A situação está tão ruim que se o Brasil abrir uma fábrica de guarda-chuva, chove canivete. Não está fácil, meus amigos. Não está fácil. Não está fácil nem um pouquinho. Meus amigos, sei que você tem que ir embora, né? Com o Florestan, eu tenho um compromisso. Eu vou lá ver meus netinhos. Meus netinhos que estão... Coisa boa. Então, eu estou num outro cenário hoje, porque eu estou trocando de apartamento. Então, eu não tenho mais livro nenhum aqui. E me sobrou apenas uma internet ruim, a sala aqui, tudo vazio, não tem nada, vê que tudo é fake, né? Eu não tenho nada, só estou eu aqui, uma mesa. Então, estou me mudando. Então, hoje nós vamos jantar exatamente porque não temos mais nada em casa aqui, na casa da filha e do genro e dos meus queridos Santiago e Caetano. Tá. Só pedir só um favor, nós estamos com mais de 10 mil pessoas ao vivo aqui e a Sara certamente vai querer só trazer algumas mensagens rapidinho, só para você saber. Pode ser? Pode. Vamos lá. Olha, muito carinho aqui para o Fux, viu? A orelha dele vai pegar fogo. Francisco Bonfim fala assim, o boi do Fux mostra o quanto ele pode ser nojento, podre. A Tereza Cristina Rodrigues fala, se o Fux diz que o STF não é o foro correto, nem deveria se pronunciar sobre os réus. A Joara Minharo fala o seguinte, a quem serve o Fux? Ao Brasil é que não é. A Júnia Laje fala canalha, canalha, canalha. A Tereza volta e fala, o Fux acha que só ele pode julgar, uma vez que ele está julgando todos os réus inocentes. A Reginalíssima fala assim, que é isso? Diabo é isso, Fux? Que ela é de Fortaleza. Diabo é isso, Fux? Guiando a tal girafa no STF, ele falou, né,
da girafa. A Nina Salles fala, fiquei calma porque ele só está mostrando a loucura. O Júlio César Beraldi fala, Fux nomeou as Forças Armadas para as forças estilingadas. Disse que a organização criminosa tem que ter arma de fogo. O exército que reuniu para o golpe tem estilingue, então. A Reginalíssima fala, professor Lênio, maioria na STF pode pedir o impeachment do Fux? A Mutli Costa fala assim, mostrar o STF como usurpador, como o Fux fez, é exatamente a narrativa do Donald Trump, foi como o Florestan falou, né? Esse é o perigo, né? Exato. O Paulo P. fala, o governo Trump já manifestou que o voto do Fux foi além do esperado. Como vocês avaliam isso, né? Vocês já responderam quais as causas e consequências desse voto absurdo. A Reginalíssima fala, professor Lênio, o Fux diz que a narrativa do PGR não está no relatório do PGR. O Cláudio fala assim, Lênio, o Moraes pode falar ainda hoje? Acho que não, né, gente? Acho que não. Não, porque, primeiro... eu, se fosse ele, não falaria num final de um dia cansativo. Eu quero atenção. Então, eu falaria, pediria talvez a palavra amanhã, uma parte. Eles vão... talvez ele combine isso. Vai ver se ele... Talvez ele faça uma espécie de discussão prévia sobre o voto, sobre a competência, uma espécie de preliminar que peça para o Zanin colocar, afinal, em discussão essa preliminar do Fux, que para eles dizerem que ela não poderia ter sido votada, tá entendendo? Porque ela está preclusa, talvez. Sim, depois que todos os bordões já estão sendo replicados, vai ter que fazer. Sara, só uma gracinha aqui. Sara, não sei se você leu o superchat do Anderson Cardoso. Ele diz assim, olha só como é que esse Fux está ousado. Num dado momento, conta aqui o nosso internauta, o Fux fez um trocadilho com o Moraes, disse que os julgamentos morais, entre aspas, foi o que ele disse, e disse isso num tom muito enfático, com uma pausa dramática. Ou seja, é uma provocação. Eu não vi esse momento, a gente não vê tudo. Também né? não. Mas se foi isso, é bem provocativo. Bem provocativo. Bom, Lênio, vai aproveitar então a noite. Valeu. Obrigado, viu? Aproveita. Tchau, Lênio. Um abraço. Obrigado. Nessun dorme. Nessun dorme. Nessun dorme.